Olá, criatura assustada. Se inscreva, deixe seu like, comentário e compartilhe esse vídeo. Se não fizer isso, a bala perdida vai te achar. Sou motorista de caminhão para uma empresa de mudanças na costa leste. Nosso foco principal é em mudanças interestaduais, geralmente levando pessoas para o centro-oeste, o que pode levar de 20 a 40 horas, dependendo das localidades. Meu trabalho se limita apenas à condução. Não realizo o carregamento e embalagem, então minha função é 100% direcionada para dirigir e pegar ou entregar o reboque nas casas dos clientes. Na época, eu já trabalhava para essa empresa há quase 4 anos. Esse trabalho era igual a todos os outros. Eu chegava ao endereço de retirada, carregava o reboque com os pertences dos clientes e realizava uma viagem de 30 horas no total, com 2 ou 3 curtos intervalos para descanso. As partes mais difíceis para dirigir eram nos estados com mais mata e florestas. Não havia absolutamente nada lá, apenas estradas vazias com campos intermináveis de grama ao lado delas, o que tornava a viagem muito entediante e, consequentemente, cansativa. Enquanto eu atravessava entre os estados, o sol havia acabado de se pôr e eu já estava na estrada há cerca de 20 horas. Eu já havia feito uma pequena pausa algumas cidades atrás, mas estava prestes a fazer outra. Meus olhos estavam pesados e eu podia sentir a sonolência chegando. No entanto, alguns quilômetros adiante, vi algo à beira da estrada. Um carro estava parado no acostamento da minha faixa com os faróis acesos. A estrada era estreita, então reduzi a velocidade cuidadosamente para passar. Quando fiz isso, notei que o escapamento do carro estava soltando vapor, indicando que o motor ainda estava ligado. Além disso, havia um homem apoiado na porta do motorista, olhando diretamente para mim. Eu passei por ele e fiz um aceno com a cabeça, mas, à medida que seguia pela estrada, vi que ele voltou para dentro do carro. Era muito estranho alguém estar parado à beira de uma estrada vazia com um carro ainda funcionando. Ele não parecia estar em apuros, parecia estar esperando. Eu olhava frequentemente nos retrovisores, mas as luzes traseiras do carro desapareceram atrás de mim após alguns minutos. Eu estava um pouco mais acordado agora, mas ainda sentia sono. Apenas 1 quilômetro ou mais adiante, vi outro carro. Este estava parado, atravessado no meio da estrada, e à medida que me aproximava, percebi outro veículo ao lado. Um grande furgão de carga. Não tinha certeza sobre a situação, mas ver aquilo me deu um mau pressentimento. Eu comecei a frear, mas o carro permaneceu no meio da estrada, então fui forçado a parar completamente. Eu estava a cerca de 20 metros de distância e podia ver vários homens ao longo da estrada e um homem à frente do carro. Eu teria que ser a pessoa mais burra do mundo para não entender o que estava acontecendo a essa altura. Sem opções melhores, comecei a dar marcha a ré com o caminhão. Os homens permaneceram onde estavam, com uma confiança assustadora. Em seguida, uma luz brilhou atrás de mim e um carro se aproximou, bloqueando o caminho de volta. Um homem saiu do carro correndo em direção à parte traseira do meu reboque. Ao mesmo tempo, todos os homens que estavam à minha frente começaram a correr em minha direção. Naquele instante, minha mente ficou em branco e a adrenalina tomou conta.
Pisei no acelerador quando ouvi um estalo na parte de trás do meu reboque e as portas se abriram. Os homens à minha frente gritaram e tentaram bloquear meu caminho, mas quando viram que eu não estava parando, pularam para o acostamento. Avancei diretamente contra o carro no meio da estrada, derrubando-o completamente. Alguns tiros foram ouvidos ao longe, mas nenhum acertou o caminhão. Eu podia ouvir a carga caindo do reboque pelos próximos 5 quilômetros até conseguir ligar para a polícia e encontrar um policial na estrada. É claro que isso se tornou uma bagunça total, mas à medida que tudo se desenrolava, ficou claro que era muito mais do que apenas um ataque aleatório e um assalto. Quando a polícia chegou ao local, o carro que eu havia derrubado estava danificado e não podia ser dirigido. Com base nele, eles conseguiram rastrear um dos membros dos atacantes, que acabou entregando informações sobre os outros. Eles tinham informações sobre os ricos proprietários da casa que estavam se mudando e planejavam me parar e roubar todos os pertences deles com o furgão de carga. Eles nunca disseram o que exatamente fariam comigo depois de roubar o caminhão, mas não acho que seja um exagero assumir que teria sido muito mais fácil para eles não deixar nenhum rastro. Eu estava fazendo entregas para durante o fim de semana para ganhar um dinheiro extra. Como eu tinha um emprego diurno, só podia começar a fazer as entregas mais tarde, à noite. Quando comecei, já passava um pouco das 9 da noite. Recebi meu primeiro pedido e o entreguei. Depois voltei para a área onde ficavam os restaurantes. Dirigi em círculos por um tempo, talvez uns 10 minutos, sem receber nenhum pedido. Estava tarde, mas nos fins de semana costumava haver uma quantidade razoável de pedidos. Finalmente, apareceu um pedido e eu o aceitei, embora fosse um pedido pequeno com uma gorjeta pequena. Após esse pedido, esperei em um estacionamento por quase 20 minutos antes do próximo pedido. Obviamente, isso não era ideal, ter que esperar tanto entre os pedidos e nem mesmo poder escolher quais pedidos aceitar, a menos que eu quisesse esperar ainda mais. Esse pedido era outro pequeno, mas algum dinheiro era melhor do que nada, então eu o aceitei. Peguei a sacola em uma lanchonete e contei os itens para ter certeza de que estava certo. 2 hambúrgueres e alguns pacotes de molho picante. Era isso. A taxa de entrega provavelmente era mais cara do que a comida. Confirmei que peguei o pedido e recebi as instruções para a entrega. O endereço ficava a 10 minutos de distância em um bairro comum. Alguns minutos após iniciar a viagem, parei em um sinal vermelho. Não havia quase ninguém na estrada naquela hora da noite, então eu estava apenas parado em um cruzamento vazio, esperando ficar verde, quando uma caminhonete parou ao meu lado. Inconscientemente, olhei um pouco para o lado, mas o homem na caminhonete chamou minha atenção o suficiente para eu virar completamente a cabeça. Ele estava esticando a cabeça para fora da janela e olhando para dentro do meu carro, não para mim, mas para o assento do passageiro, onde estava a sacola dos hambúrgueres. Olhei de volta e vi que o sinal estava verde, então pisei no acelerador. Eu não tinha ideia do porquê ele estava olhando para dentro do meu carro, mas ele deixou isso muito óbvio e nem tentou esconder. Verifiquei meus espelhos e a caminhonete agora estava na minha faixa, seguindo a uma boa distância atrás de mim. Conforme continuei dirigindo ao longo da rota, a caminhonete permaneceu atrás de mim,
mas eu não conseguia ter certeza se ele estava me seguindo, porque o caminho era reto até o bairro. Quando entrei no bairro, fiquei olhando ansiosamente para os espelhos, esperando que a caminhonete passasse pela entrada, mas depois de 10 segundos, ele virou atrás de mim. Havia a chance de que ele apenas morasse ali, e eu sabia disso. Mas depois de vê-lo olhar para dentro do meu carro, me senti justificado em minhas suspeitas. A rota me fez virar algumas vezes no bairro antes de me levar até a última rua com o endereço. Virei e imediatamente vi a placa de um beco sem saída algumas casas adiante. Freiei e parei, olhando pelo espelho retrovisor. A caminhonete parou atrás de mim e estacionou. Enquanto esperava no carro, tentando elaborar um plano, a caminhonete atrás de mim estava apenas parada com os faróis acesos. Então, recebi uma mensagem de texto. Era do cliente perguntando quando a entrega chegaria. Tudo estava se encaixando e percebi que o homem na caminhonete, provavelmente meu cliente, estava esperando que eu saísse do carro. Mesmo sabendo o que estava acontecendo, eu ainda não tinha como escapar disso. Depois de 1 minuto de pânico tentando pensar em um plano, o homem saiu da caminhonete. Ele caminhou até o meu carro, mas parou bem ao lado do porta-malas. Assisti pelo espelho enquanto ele ficava ali, olhando para mim através do vidro traseiro. Foi um momento tenso, que fez minha cabeça entrar em pânico com pensamentos. De repente, ele bateu algo no para-brisa, quebrando. Pisei no acelerador no momento em que o homem pulou na parte de trás e tentou entrar pelo vidro quebrado. Ele caiu quando fiz uma manobra rápida em U e, com o tempo que ele levou para se levantar, consegui manobrar cuidadosamente entre sua caminhonete sem causar mais danos. Vi ele cambalear pela rua quando parti e liguei para a polícia. Quando a polícia chegou lá, tudo o que encontraram foram pedaços quebrados de vidro espalhados pela estrada. Sou muito grato por ter saído dessa apenas com o para-brisa quebrado, mas aquela noite me deixou abalado por meses. Só espero que ele não esteja por aí tentando encurralar mais pessoas e fazendo sabe-se lá o que com elas. Sou uma mulher de 28 anos. Para contextualizar, trabalho em uma loja de revenda que recentemente me transferiu para uma localização diferente, onde eu agora sou a gerente da loja. Nesse dia, já havia encerrado meu expediente e, depois de fazer o depósito bancário noturno, decidi fazer um pequeno desvio para pegar um lanche no McDonald's para o jantar. Após esperar na fila e receber minha comida, segui em direção à rodovia mais próxima para voltar para casa. Moro cerca de 50 minutos de distância do meu trabalho, então tinha uma boa viagem pela frente. Iniciei minha jornada enquanto ouvia música no rádio. Em determinado momento, olhei para uma placa de trânsito e percebi que estava indo na direção errada, longe de casa. Decidi sair da rodovia e consultar o GPS. Descobri que tinha inserido o endereço correto, mas para a cidade errada. Corrigi o endereço no GPS e retomei o caminho de casa. Ao entrar novamente na rodovia e fazer a troca de faixa, notei um carro se aproximando rapidamente atrás de mim. Continuei na minha velocidade e esperava que ele ultrapassasse. No entanto, comecei a sentir um pressentimento ruim e mantive meus olhos na estrada. O carro atrás de mim estava muito próximo da traseira do meu veículo. Decidi ligar para o meu marido, pois estava começando a ficar assustada. Ele tentou me tranquilizar, sugerindo que talvez a pessoa não soubesse o que estava fazendo.
Enquanto estava ao telefone com ele, o carro mudou de faixa para a pista ao lado, o que me aliviou um pouco. Então, informei ao meu marido que o carro estava indo ao meu lado e que ele tinha razão. No entanto, assim que desliguei o telefone, o carro voltou para a minha pista e se aproximou muito do meu carro. Cheguei a pensar que ele poderia ter colidido com o meu veículo, dada a proximidade. Essa situação se repetiu mais uma vez, quando o carro mudou de faixa, apenas para retornar logo atrás de mim. Comecei a questionar por que alguém estaria tão próximo do meu carro e, ao mesmo tempo, não ultrapassaria um carro mais lento à minha frente. Isso aconteceu algumas vezes, até que vi minha oportunidade de escapar. Quando havia muitos carros na frente de mim, acelerei e me misturei com o tráfego. Finalmente, consegui perder o carro que estava me seguindo de perto. Fiquei verificando o retrovisor para ter certeza de que o carro não estava mais atrás de mim. Não liguei para a polícia, pois não tinha a placa do veículo para fornecer, mas estava preocupada que a pessoa pudesse ter me seguido para casa. O resto do caminho para casa foi marcado por medo, mas finalmente cheguei em segurança. Para a pessoa que me seguiu e me deixou tão nervosa naquela noite, quero que saiba que você é uma pessoa assustadora e espero não cruzar o seu caminho novamente. Por favor, todos, estejam sempre atentos ao seu entorno. E se tiverem um pressentimento ruim, provavelmente há uma boa razão para isso. Eu sou um motorista da Uber, principalmente trabalhando em um grande subúrbio nos arredores de São Paulo. A cidade pode ser um pouco suspeita, às vezes, mas esse subúrbio é conhecido por ser uma área mais agradável, então eu nunca me preocupava muito. Claro, eu pegava algumas pessoas estranhas de vez em quando, mas geralmente estavam apenas bêbadas, chapadas ou de alguma forma intoxicadas. Trabalhei por alguns meses sem problemas e realmente estava curtindo o trabalho. Nesta noite, eu estava trabalhando no meu horário habitual, entre as 18 horas e as 22 horas. Era uma daquelas noites em que eu estava pegando muitas pessoas e ganhando muito dinheiro. Quando chegou às 22 horas, escolhi continuar pegando corridas e ganhar o máximo que pudesse. O próximo pedido, logo após as 22 horas, era de alguém a 18 minutos de distância, em um local não especificado. Isso não era incomum, geralmente significava que eles estavam em algum lugar à beira da estrada ou fora de algum lugar que não estava no mapa. Eu aproximei e vi que era bem próximo de um depósito de armazenamento. Iniciei a viagem e, quando estava a 5 minutos de distância, recebi uma ligação do cliente. Vou me atrasar. Preciso que você espere alguns minutos para mim, obrigado. Ele disse rapidamente com uma respiração pesada, como se tivesse corrido 1 milha. O homem desligou logo em seguida. Não posso dizer que já tive alguém me dizendo que ia se atrasar, mas não me importei em esperar alguns minutos. Eu sabia que, se cancelasse a corrida, ele teria que esperar mais 10 a 20 minutos para outro motorista chegar, e eu estava esperando que, ao esperar, ele me desse uma gorjeta extra. Quando cheguei, não vi ninguém do lado de fora, então estacionei no estacionamento do depósito de armazenamento. Esperei por 5 minutos e então vi um homem no meu espelho. Ele estava caminhando rapidamente para fora do prédio do armazenamento, segurando uma grande bolsa esportiva. Quando ele entrou no meu carro, um cheiro desagradável emanou dele, e eu também percebi que ele estava suando muito, o que era realmente desagradável. Eu já havia pego pessoas da academia antes, então isso não era terrível,
mas nunca era uma experiência agradável. Tentei não fazer uma expressão de desagrado e o cumprimentei. O homem não disse nada, então voltei para a estrada. Durante a viagem, ele segurou a bolsa no colo e ficou olhando para a frente sem dizer uma palavra, o que me deixou desconfortável, então eu também não falei. Depois de uma viagem de 20 minutos constrangedora, finalmente cheguei ao destino, que era um cruzamento de ruas, não um endereço específico. Antes mesmo de eu conseguir colocar o carro em ponto morto, o homem saiu apressadamente e começou a caminhar para longe. Depois de tudo isso, eu não estava esperando nenhuma gorjeta. O que foi decepcionante o suficiente para me fazer encerrar o expediente naquela noite. Durante a minha viagem de volta para casa, notei que o cheiro nunca saiu do meu carro, mesmo quando tentei abrir as janelas. Foi tão ruim que tive que parar e verificar se ele havia deixado algo no banco de trás. Abri a porta e imediatamente vi algumas manchas vermelhas no assento. Não sou especialista, mas parecia sangue. Liguei para a polícia e depois de uma investigação, eles confirmaram que era sangue e havia muito dele. Tentamos rastrear a conta da Uber e no dia seguinte, eles até entraram em contato com o depósito de armazenamento, mas não tiveram sorte em identificar o homem. Depois de refletir sobre tudo isso, tenho certeza de que o cara fez algo terrível, pouco antes de eu pegá-lo. Quero dizer, ele estava suando e carregava uma bolsa esportiva ensanguentada, além de usar contas falsas, tanto no Uber quanto no depósito de armazenamento. Isso realmente me mostrou que, mesmo em um lugar considerado bom e seguro, ainda existem pessoas terríveis fazendo coisas terríveis. Tirei uma semana de folga da Uber e voltei ao trabalho, mas agora sou muito mais cauteloso sobre quem estou pegando. Essa história aconteceu há anos, quando eu era um rapaz magro de 15 anos. Por questões de privacidade, todos os nomes foram trocados. Através da nossa igreja, meus pais me voluntariaram para participar de um retiro de jovens de uma semana em outro estado. Era pleno julho quando minha carona apareceu. Coloquei minha bolsa no porta-malas e subi na van, onde havia algumas crianças da minha idade e 2 adultos como responsáveis. Além de mim, havia 3 garotas e outro rapaz. Uma das garotas, chamada Amy, estudava na mesma escola que eu. Ela era uma jogadora de vôlei do 2º ano e, embora nos cruzássemos ocasionalmente, não éramos realmente amigos. As outras 2 garotas eu conhecia da igreja, mas não conversava muito com elas, e o outro rapaz eu só tinha visto algumas vezes, nunca falei com ele. Após horas de viagem, chegamos a uma igreja muito grande, onde ficaríamos, pelo menos as crianças. Falando nisso, éramos cerca de 20 adolescentes para 6 adultos. A maioria dos adultos, incluindo os 2 que me trouxeram, não ficava na igreja, mas sim com membros da congregação. Não aconteceu muita coisa naquela primeira noite. Nos apresentamos e depois encontramos lugares para dormir. Eu encontrei um lugar legal nos níveis inferiores e coloquei meu saco de dormir lá. Em seguida, pedimos pizza, assistimos a um filme e finalmente fomos dormir. Na manhã seguinte, fomos divididos em grupos e enviados para diferentes oficinas. Meu grupo acompanhou uma equipe de construção e, acredite ou não, reconstruímos uma casa em um dia. Essa experiência foi muito gratificante. Depois, todos nós tomamos banho no local e voltamos à igreja para jantar. O dia seguinte foi outra oficina, mas foi bem mais curta, então tivemos mais tempo livre à noite. Os adultos que estavam conosco foram a algum lugar,
E embora tenham instruído um jovem de 18 anos a garantir que não saíssemos das instalações, ele disse que poderíamos sair desde que voltássemos antes dos adultos. Aproximadamente metade de nós saiu para explorar a cidade, incluindo eu, Amy e Dylan. Já eram cerca de 19 horas e não havia muita coisa acontecendo. Fomos ao centro da cidade, mas muitas das lojas estavam fechando ou prestes a fechar. Foi então que encontramos uma multidão de jovens adultos bebendo e se divertindo em um parque que estava um pouco afastado. Eu estava com uma sensação ruim sobre aquilo, mas alguns dos jovens mais velhos queriam conferir, então, relutantemente, fui junto. Estava muito escuro e não conseguia ver muita coisa, mas as pessoas estavam fazendo coisas que não me agradavam. A maioria das pessoas do nosso grupo se dispersou e eu me vi sozinho com estranhos. Todos pareciam estar sob efeito de drogas ou álcool, e ninguém falava comigo. Estava começando a ficar entediado, mas felizmente nosso grupo começou a se reunir para voltar. Eu ainda estava com os estranhos quando Dylan me tocou no ombro e fiquei aliviado. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar muito. Amy tinha ficado com um cara que queria mostrar a cidade a ela, mas ela não queria ir sozinha. Então, ela pediu para eu acompanhá-la, já que eu era a única pessoa que ela conhecia. No começo, recusei, e todos nós imploramos para ela voltar. Mas ela disse que iria sozinha se eu não fosse, então fui. Felizmente, Dylan se ofereceu para ir também. Acabamos na caçamba de uma caminhonete com um cara mais velho que parecia ter quase 30 anos. Estávamos na caçamba, segurando o que podíamos enquanto a caminhonete acelerava. Eu estava segurando firme para não cair várias vezes. Na frente, outro cara dirigia, além de Romeu e finalmente Amy, sentada junto à janela do passageiro. Esses 3 caras estavam agindo de maneira louca enquanto dirigiam de maneira imprudente, nos afastando cada vez mais do que conhecíamos. Em pouco tempo, as luzes da cidade desapareceram e estávamos cercados por florestas e campos de milho, seguindo por estradas de terra que você só imaginaria em filmes de terror. Eu podia ver a preocupação nos olhos de Dylan, e tenho certeza de que ele viu a mesma preocupação nos meus. Eu estava convencido de que esses caras iriam nos levar para algum lugar e nos fazer desaparecer. Então ouvi Romeu dizer algo como "ela me mordeu". Foi quando Dylan empurrou o cara que segurava meu braço. Ele estava sentado na caçamba e teve que soltar meu braço para se segurar. Aproveitamos essa oportunidade para pular e correr o mais rápido possível. Não tenho certeza se corremos na mesma direção que Amy, mas Dylan estava na minha frente. Eu podia ouvi-lo correndo entre as fileiras de milho. Então, aconteceu a coisa mais aterrorizante da minha vida. Ouvi o som de tiros. Eu me abaixei por um momento, sem saber o que diabos fazer. Minhas pernas ficaram dormentes e eu nem estava certo se conseguiria me mover novamente. Não ouvi mais Dylan e, sinceramente, pensei que talvez ele tivesse sido baleado. Então, ouvi vozes e me levantei e corri o mais rápido que pude na direção oposta. Não me lembro se parei de me mover, só sei que estava ou caminhando ou correndo descontroladamente, tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e aqueles caras. Na verdade, não lembro se eles estavam me seguindo. Simplesmente continuei indo e indo. Eventualmente, me encontrei em uma estrada. Então caminhei pelo acostamento até avistar uma casa. Eu estava tão cansado e com sede naquele ponto que nem lembro se ainda era noite ou manhã. Acredito que devia ser bem cedo de manhã. Bati na porta da casa várias vezes, mas não ouvi nada.
Continuei batendo e batendo até finalmente ouvir vozes e um homem abrir a porta. Expliquei que estava perdido, mas por algum motivo não mencionei nada sobre os 3 homens. Eu era muito jovem e ingênuo na época e achei que, se desse todos os detalhes, se tornaria uma história nacional e minha vida viraria de cabeça para baixo. Eu não queria toda essa atenção, então apenas disse que havia fugido e me perdido. A polícia foi chamada e, depois de muitas perguntas, finalmente me reuniram com meu grupo. A coisa mais surpreendente, no entanto, foi que Dylan e Amy já estavam de volta à igreja quando cheguei. E o que é mais surpreendente, nenhum deles disse uma única palavra sobre o que realmente aconteceu. Claro, meus pais foram chamados e vieram me buscar, assim como os pais de Dylan e Amy. A situação toda se tornou muito complicada, com muitas pessoas levando a culpa. No entanto, ouvi dizer que a maior parte da culpa recaiu sobre nós 3, porque as outras crianças disseram que saímos sem eles. Não é preciso dizer que foi a viagem de carro de volta para casa mais desconfortável de todas. Nunca falei com Amy ou Dylan sobre o que aconteceu com eles. Raramente nos víamos e, quando isso acontecia, era apenas muito estranho, provavelmente porque nos lembrava de coisas que queríamos esquecer. Infelizmente, tudo o que aconteceu conosco é inesquecível. Às vezes ainda acordo com suores frios de vez em quando. Tenho certeza de que Amy e Dylan também. Mesmo que não nos vejamos mais. Algumas semanas atrás, estava trabalhando como entregador de pizza à noite e recebi uma entrega que parecia ser bastante comum. Sem pensar muito, peguei a pizza que deveria entregar e fui para o meu carro. Dirigi até o endereço da entrega, o que levou cerca de 15 minutos, e quando cheguei lá, já era quase meia-noite. Estacionei o carro, peguei a pizza e me dirigi à porta da frente. Quando toquei a campainha, percebi que a porta da frente estava aberta. Havia apenas uma porta de tela fechada. Olhei para dentro da casa e vi um corredor à frente, uma escada, e a maioria das luzes estava apagada. Ouvi a voz de um homem de algum lugar dentro da casa perguntando se eu tinha a pizza. Respondi que sim, e o homem pediu para que eu entrasse e levasse a pizza até a cozinha. Ele alegou que tinha quebrado a perna e estava aplicando gelo nela. Abri a porta e entrei, embora estivesse com um pressentimento ruim. Não gostava de entrar nas casas de pessoas que eu não conhecia. Ao entrar, percebi que deveria seguir pelo corredor. Olhei ao redor e vi que havia uma pequena área de entrada com uma escada à esquerda e um corredor que seguia à direita, com várias portas. O homem parecia estar vindo de algum lugar ao final do corredor à esquerda, provavelmente na cozinha. Comecei a caminhar naquela direção, mas então, de repente, a porta da frente da casa se fechou com violência. Olhei para trás, mas não pude ver quem a havia fechado, pois a ação tinha sido realizada do lado de fora. Em seguida, ouvi ruídos vindo da área da cozinha. Parecia que alguém estava se aproximando de mim. Entrei em pânico e corri rapidamente para a porta mais próxima que encontrei dentro da casa e entrei. Travei a porta atrás de mim, o que foi uma surpresa, pois a porta tinha uma tranca. Agora estava dentro de um quarto que parecia ser um quarto escuro. Procurei um interruptor de luz e o liguei. Pude ver o quarto com mais clareza e, felizmente, estava sozinho ali. Enquanto isso, ouvi o homem continuando a andar pelo corredor em minha direção. Parecia que ele estava tentando abrir a porta que eu havia trancado.
Eu sabia que não podia ficar ali. Olhei ao redor e vi uma janela. Decidi que era minha chance de sair dali. Abri a janela de dentro. Era uma janela muito apertada para passar. Tentei com todas as minhas forças preso a sair pela janela e consegui, o que me permitiu escapar, apesar de ser um espaço apertado. Enquanto eu fazia isso, ainda podia ouvir o homem tentando abrir a porta da sala em que eu estava. Finalmente, cheguei ao quintal da frente. Ouvia barulhos vindos de alguém do lado de fora, mas eles estavam a certa distância. Corri em direção ao meu carro e, inicialmente, pude ouvir alguém correndo atrás de mim. Não parei e consegui chegar ao meu carro. Parti rapidamente e retornei à pizzaria. Fiquei aliviado por ter escapado daquela situação assustadora. Meu chefe foi muito compreensivo e não se importou que eu não tivesse conseguido receber o pagamento pela pizza. Não tenho ideia do que estava acontecendo naquela casa, mas estou feliz por ter conseguido escapar. Há alguns anos, eu trabalhava como entregador de pizzas. Em uma noite, durante o meu turno noturno, fiz várias entregas e por volta das 10 horas tive que entregar uma pizza em uma rua em que eu morava na época. Eu tinha 19 anos e morava com meus pais em uma rua longa de um bairro próximo à pizzaria. Fiquei empolgado com a ideia de fazer uma entrega na minha própria rua, pensando que talvez fosse um dos meus vizinhos. Eu era amigável com muitos deles, embora houvesse muitas casas na nossa rua e eu não conhecesse todos. Além do meu próprio endereço, eu não sabia de cor o endereço de ninguém na rua, então não tinha ideia de quem seria o destinatário. Ao entrar na minha rua, passei pela minha casa e continuei dirigindo até encontrar o endereço da entrega. Acabei percorrendo um trecho considerável da rua até chegar ao endereço. Fiquei confuso porque era uma casa que eu sabia estar abandonada. Era um fato bem conhecido que a casa estava vazia. Olhei novamente para o endereço para ter certeza de que estava correto, e era o local correto para a entrega. Quando olhei para a casa, todas as luzes estavam apagadas, o que me pareceu estranho. No entanto, eu tinha um trabalho a fazer. Saí do meu carro e segui até a entrada da casa. Ao chegar à porta da frente, toquei a campainha e ouvi um movimento dentro da casa. Em seguida, ouvi passos se aproximando do lado de fora da casa, vindo do lado. Olhei para a direita e vi um homem se aproximando. Ele se aproximou de mim e disse que pegaria a pizza. Em seguida, afirmou que tinha o dinheiro nos fundos da casa. Perguntei a ele se morava lá e ele afirmou com convicção que sim. No entanto, eu sabia que isso não era verdade, o que me deixou muito desconfiado. Mesmo assim, continuei seguindo-o quando ele disse que ele e alguns amigos estavam no quintal. Caminhei lentamente, mas comecei a sentir um medo. Eu sabia que não deveria continuar indo naquela direção. Quando cheguei a cerca da metade do caminho até o quintal, meu instinto de autoconservação falou mais alto e parei. Virei-me e comecei a correr de volta para o meu carro. Chegando lá, entrei rapidamente e dirigi embora. Voltei à pizzaria onde trabalhava e paguei a pizza do meu próprio bolso, já que não a entreguei. Continuei trabalhando o resto da noite e quando finalmente fui para casa, perguntei aos meus pais se alguém vivia naquela casa abandonada. Eles me confirmaram que a casa ainda estava vazia. Então, contei a eles o que havia acontecido naquela noite. Até passamos pela casa para verificar, mas as luzes continuavam apagadas e não vimos ninguém no quintal.
Felizmente, não precisei fazer outra entrega naquela casa, mas ainda fico curioso sobre o que aconteceu naquela noite. Como entregador, já vi muitas coisas estranhas e tive pessoas tentando me dar gorjetas de maneiras bastante peculiares. No entanto, nada se compara ao incidente em que uma simples entrega de pizza acabou comigo no hospital com costelas quebradas e danos cerebrais leves. Era o período de férias de verão e eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Estava trabalhando como entregador de pizza para ganhar algum dinheiro extra para levar comigo para a faculdade no ano seguinte. No geral, era um emprego bem tranquilo. Em uma noite recebemos um pedido bem padrão, apenas 2 pizzas e um refrigerante para serem entregues. Assim que a comida ficou pronta, coloquei na minha moto e segui minha rota de entregas. Quando cheguei à casa do cliente, pude ver 2 veículos na garagem e ouvir vozes de pessoas conversando. Desliguei a minha moto e peguei as pizzas, começando a procurar pelas pessoas que eu estava certo de estar ouvindo. No entanto, não consegui ver ninguém. Conforme me aproximava da casa, as vozes ficavam mais altas e percebi que se tratava de uma discussão. Imediatamente, comecei a me sentir desconfortável. Parecia que as pessoas estavam discutindo dentro da casa e eu realmente não queria lidar com aquilo. Cheguei e apertei a campainha, mas ninguém respondeu inicialmente. Tudo o que eu podia ouvir era a discussão acalorada vindo de dentro da casa. Apertei novamente, segurando um pouco mais desta vez, e ouvi a voz de um homem vindo de dentro da casa, perguntando quem diabos era. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu bruscamente, revelando uma mulher que parecia estar chorando. Ela me olhou e depois chamou ele de volta para dentro da casa, dizendo que era apenas o entregador de pizza. Eu segui minha rotina habitual de entregas, que incluía perguntar como estava indo a noite deles e depois verificar o pedido, informando o preço. Nesse caso, no entanto, não consegui passar da pergunta: como vocês estão esta noite? Perguntei casualmente à mulher como ela estava, mas antes que ela pudesse responder, ouvi novamente o homem gritando de dentro da casa, perguntando o que eu havia perguntado. Ele se aproximou da porta e empurrou a mulher para o lado, ficando na minha frente. O homem era muito mais alto do que eu e eu podia sentir o cheiro de álcool vindo dele a vários metros de distância. Fiquei congelado e não sabia como responder, mas mesmo que soubesse, não acredito que ele me daria tempo para isso. Ele perguntou à mulher se a conhecia e, em seguida, me encarou. Começou a sair da casa em minha direção e eu não conseguia pensar em nada além de fugir. Deixei cair as pizzas e virei para correr escada abaixo em direção à minha moto. Antes de conseguir chegar lá, fui derrubado no chão quando o homem me atacou. Senti o ar ser expulso dos meus pulmões quando ele caiu em cima de mim. Ele se levantou e começou a chutar o meu peito e pisotear a minha cabeça várias vezes. Eu podia ouvir a mulher gritando para ele parar antes de desmaiar. Acordei em uma cama de hospital com a presença da polícia e dos meus pais ao meu lado. Eles me explicaram o que havia acontecido e que haviam prendido o homem por agressão, além de violência doméstica, pois a mulher havia chamado a polícia. Acabei com 3 costelas quebradas, uma concussão e muitos hematomas. O restante do meu verão foi basicamente passando me recuperando em casa, enquanto o homem foi eventualmente condenado a 8 anos de prisão.
Eu era um entregador de pizzas durante o verão entre meu primeiro e segundo ano na faculdade. Naquela época, eu morava em casa com meus pais e trabalhava em uma das pizzarias que ficava perto de casa. Não muito tempo depois de começar no emprego, tive uma experiência assustadora. Eu era relativamente novo no trabalho e já estava ficando tarde. Recebi uma entrega que provavelmente era a 10ª da noite. Quando peguei a pizza, entrei no meu carro, um sedã de 4 portas, e comecei a dirigir para o endereço. O endereço da entrega não era um lugar que eu já tinha visitado antes. Eu conhecia bem a área, já que estávamos perto de uma cidade grande, então havia muitos lugares. Mas levei cerca de 10 minutos para chegar lá. Quando finalmente cheguei, fiquei muito confuso. Não havia nenhum prédio à vista, o que eu esperava como uma casa, apartamento ou até mesmo um estabelecimento comercial. Não havia absolutamente nada, exceto o que parecia ser um parque. Eu estava em uma estrada tranquila cercada de grama e mata densa dos dois lados. Ao longe, vi alguns bancos no gramado e um caminho que entrava na floresta, além de um pequeno estacionamento vazio nas proximidades. Olhei ao redor em busca de algum prédio, mas não havia nada. De acordo com o meu mapa, eu havia chegado ao destino certo. Era possível que alguém tivesse pedido uma pizza para o parque, mas não vi ninguém lá, e era quase 11 horas da noite, o que era um horário muito estranho para receber uma entrega de pizza em um parque, na minha opinião. Eu não tinha ideia do que fazer. Pensei em ligar para o meu chefe. Meu carro estava estacionado à beira da estrada, e não havia outros carros à vista. Decidi sair e dei alguns passos para fora, olhando ao redor. Foi então que ouvi um barulho, um assobio, vindo de uma pessoa na floresta. O som vinha de algum lugar um pouco além da entrada da trilha e estava muito escuro lá. Isso me deu arrepios. Quando ouvi o som, pensei que a pessoa que fez o pedido deveria estar lá. As coisas não poderiam parecer mais suspeitas. Tomei alguns passos na direção da trilha, mas não tinha a menor intenção de entrar na floresta. Parei e coloquei a pizza no chão, um pouco afastada do caminho. Em seguida, voltei para o meu carro, entrei e abaixei o vidro do motorista. Fiquei olhando para ver se alguém pegaria a pizza que eu havia deixado no chão. Nada aconteceu por alguns momentos, então gritei que a pizza estava ali. Estava tão silencioso que eu tinha certeza de que eles me ouviriam. No início, nada aconteceu, mas então alguém gritou de dentro da floresta, ordenando que eu levasse a pizza até eles. Não era um tom amigável, na verdade, parecia bastante irritado. Eu não sabia o que fazer. Estava pensando no que responder, mas fui interrompido quando vi alguém emergindo da floresta. Eu não conseguia ver muito bem, mas podia perceber que era um homem. Depois de dar alguns passos, ele começou a correr em minha direção. Rapidamente, coloquei o carro em movimento e saí de lá o mais rápido que pude. Não olhei para trás e fui direto para a pizzaria. Contei a história para o meu chefe, mas ele não achou que fosse tão estranho assim. Eu, por outro lado, ainda acho que foi extremamente assustador. O fato de ele estar escondido na floresta foi realmente bizarro. Não tenho certeza do que exatamente ele estava fazendo lá. Depois disso, só trabalhei como entregador de pizza por mais alguns meses. Recentemente, eu deixei meu emprego como entregador de pizzas. Vou contar por que fiz isso. Originalmente, consegui o emprego cerca de 6 meses atrás. No começo, era legal, e eu não me importava. A maioria das entregas era na mesma área, e o pagamento era bom.
Recebia muitas gorjetas e não precisava trabalhar muitas horas. Às vezes fazia entregas muito tarde da noite, dirigindo por estradas bem desertas. Isso sempre me dava um pouco de arrepios, mas obviamente nada realmente assustador acontecia. Mas então, uma noite, cerca de 2 semanas atrás, tudo mudou. Eu estava trabalhando até tarde em um fim de semana. A pizzaria onde eu trabalhava ficava aberta até às 3 da manhã às sextas e sábados. Durante a última hora ou 2 não recebíamos muitos pedidos, mas sempre me surpreendia quantos pedidos ainda chegavam. Por volta das 2:30 da manhã, tive que fazer uma entrega. Coloquei a pizza no meu carro e saí da pizzaria. Levei quase 10 minutos para chegar ao endereço e quando cheguei ao bairro, tudo parecia normal. As ruas estavam muito tranquilas e era realmente escuro, já que estava no meio da noite. Quando cheguei à casa, ela estava localizada no meio de um típico bairro residencial. Estacionei meu carro na rua, logo em frente ao jardim. Então, saí do carro e segui até o portão da pessoa. Estava tudo muito silencioso. Toquei a campainha, mas não obtive resposta imediata. Todas as luzes dentro da casa pareciam estar apagadas, o que era um pouco estranho. Comecei a ficar com um pressentimento ruim, não sei bem porquê. Então bati palmas e esperei cerca de 10 ou 20 segundos. Ouvi movimentos dentro da casa e a porta da frente se abriu. Um homem estava parado lá, usando óculos de sol e um chapéu, o que achei estranho, mas não liguei muito. O cara pegou a pizza, agradeceu e fechou a porta. Comecei a voltar, mas imediatamente ouvi um barulho vindo perto da garagem da casa. Parecia que alguém estava abrindo a garagem manualmente. Eu tinha que passar bem perto dela para descer a entrada. Comecei a dar alguns passos naquela direção, mas então ouvi mais barulhos. Tive uma intuição ruim e não conseguia ver a garagem claramente de onde eu estava. Sem pensar muito, virei e comecei a caminhar diretamente pelo jardim da frente para voltar ao meu carro. O gramado não era perfeito, então não achei que eles se importariam muito. Enquanto eu fazia isso, ouvi os barulhos novamente, seguidos de passos rápidos na minha direção. Parecia que 2 pessoas estavam vindo atrás de mim. Assim que ouvi isso, comecei a correr em direção ao meu carro. Não parei para olhar para trás. Apertei o botão de destravar enquanto estava a cerca de 3 metros de distância. Depois corri até a porta do motorista e entrei. Tranquei as portas e liguei o motor. Não havia ninguém ao redor do meu carro. Pisei no acelerador, tentando sair dali o mais rápido possível. Conforme eu dirigia pela rua, vi os faróis de um carro estacionado na garagem se acendendo. O lugar onde eu trabalhava ficava em uma esquina, e havia alguns outros estabelecimentos com estacionamentos do outro lado da rua e mais abaixo. O carro estava em um desses estacionamentos e, em seguida, começou a seguir meu carro. O carro me seguiu pelas primeiras curvas de volta à pizzaria. Eu estava estranhando muito isso. Éramos praticamente os únicos carros na estrada que vi durante todo o caminho de volta. Vi talvez 1 ou 2 outros carros. Quando cheguei à pizzaria, não sabia ao certo o que fazer. Deveria continuar dirigindo por aí ou apenas ir até lá? Estava sendo seguido por esses caras e dei uma volta no quarteirão, com o carro seguindo-me o tempo todo. Então, decidi que iria direto para a pizzaria. Estacionei, saí do carro e entrei. Contei ao meu chefe o que havia acontecido, e ele ficou aliviado que eu estava bem. Logo terminaria meu turno e não precisaria fazer outra entrega naquela noite. Quando eram 3 da manhã, fechamos e meu turno terminou. Estava cansado, então me despedi do meu chefe e saí. Entrei no meu carro para ir para casa.
Quando saí do estacionamento da pizzaria, vi as luzes de um carro se acendendo do outro lado da rua. A pizzaria onde eu trabalhava ficava na esquina e havia alguns outros estabelecimentos com estacionamentos do outro lado da rua e mais abaixo. O carro estava em um desses estacionamentos e em seguida começou a seguir meu carro. Eu realmente não sabia por que alguém faria isso. Enquanto eu estava sendo seguido, dirigi em direção à minha casa e esperava que o carro parasse de me seguir em breve. Estava pensando no que fazer. Obviamente, não queria dirigir até minha casa sendo seguido, mas também não sabia o que fazer. Já eram mais que 3 da manhã, não havia trânsito, e seria quase impossível despistar um perseguidor. Minha casa estava a pouco mais de 10 minutos de distância. Aproximando-me cada vez mais, não conseguia pensar em nenhuma ideia. Teria que continuar dirigindo, porque não tinha intenção de ir para casa enquanto estava sendo seguido. Quando faltavam cerca de 3 minutos para chegar em casa, vi uma viatura policial estacionada na lateral da estrada, em um pequeno estacionamento. Sempre via carros da polícia ali quando voltava para casa tarde da noite, pois era um local comum para eles fazerem patrulha. No entanto, eu tinha esquecido disso. Logo após passar por ele, tive a ideia de dirigir até lá. Pisei nos freios e o carro que estava me seguindo fez o mesmo. Fiz uma conversão e o carro atrás de mim fez o mesmo. Então, entrei no estacionamento onde o carro da polícia estava. O carro que me seguia parou atrás de mim e fez o mesmo. Corri e estacionei bem ao lado do carro da polícia e contei ao policial o que estava acontecendo. Ele disse que daria uma volta na área e veria se conseguia encontrar o carro, mas pediu para eu ligar para a polícia se visse o carro novamente. Então, dirigi o resto do caminho para casa e não vi o carro. Toda a experiência me deixou muito assustado. Depois disso, decidi pedir demissão com 2 semanas de antecedência e encontrar um novo emprego. Fico aliviado por não precisar mais trabalhar até tão tarde da noite. Uma das experiências mais loucas da minha vida aconteceu quando eu tinha 19 anos e estava entregando pizzas na cidade onde cresci. Até onde eu me lembrava, nunca acontecia nada naquela cidade. Era uma área pequena e parecia que todos se conheciam. No entanto, tudo mudou depois de entregar pizzas em um endereço específico. Era 2011 e, como me lembro, era uma noite bastante movimentada. Meu chefe estava constantemente me ligando para informar que tínhamos mais pedidos para entregar. Eu não me importava, porque geralmente essas noites eram boas para gorjetas. Continuei fazendo o meu trabalho. Minha noite chegou ao fim quando recebemos um pedido para um endereço para o qual eu nunca havia ido antes. Cheguei à casa e pude perceber imediatamente que quem morava ali não cuidava do lugar. A parte externa da casa estava praticamente desmoronando e o quintal estava completamente abandonado. No entanto, não era meu trabalho julgar, então peguei a comida e bati palmas no portão. Em poucos segundos, a porta foi aberta por um homem um pouco acima do peso, com uma testa recuada e óculos redondos que faziam seus olhos parecerem enormes. Quando ele abriu a porta, tinha um sorriso estranho no rosto e não disse nada. Eu disse a ele o valor total, que eram R$ 22, e ele me entregou R$ 30 antes de fechar o portão na minha cara sem dizer uma palavra. Eu apenas ignorei sua atitude rude e comecei a andar em direção ao meu carro, feliz por ter recebido uma gorjeta de R$ 8. Mas quando olhei de volta para a casa,
Esse sentimento desapareceu rapidamente. Olhando na direção da casa, notei algo na janela do andar de cima. Parecia ser um pedaço pequeno de papel. Tive que apertar os olhos para ler, mas quando consegui ver claramente, estava escrito socorro. Olhei para a janela ao lado do sinal e vi uma criança, um menino pequeno, olhando na minha direção. Voltei para o meu carro e peguei o telefone para ligar para a polícia, tentando não tirar os olhos da janela. A polícia atendeu e comecei a explicar o que tinha visto no papel e forneci o endereço. Enquanto ainda estava ao telefone com a atendente, percebi que o homem estava saindo de sua casa em direção do meu carro. Informei a atendente sobre a situação e ela me disse para ficar calmo e agir como se eu não estivesse ao telefone. Quando o homem chegou, inclinou-se na minha janela e me perguntou por que eu ainda estava em sua propriedade. Tentei inventar uma desculpa, dizendo que estava tendo problemas com o meu carro, mas ele afirmou que meu carro parecia estar funcionando bem. Comecei a ficar nervoso, e foi quando ele perguntou por que eu estava realmente ali. Eu não sabia o que dizer, e ele começou a ficar frustrado, tentando abrir a porta do meu carro. Consegui mantê-la fechada e trancada, fechando também a janela. Mas, para meu horror, o homem pegou uma pedra grande do seu quintal. Antes que pudesse atirar a pedra na minha janela, 4 carros da polícia apareceram voando pela rua e entraram na garagem dele. Os policiais começaram a nos questionar e expliquei o que vi na janela. O que os levou a entrar na casa do homem? O que ele não gostou nada. Os policiais encontraram 3 crianças dentro de um quarto que estava trancado do lado de fora. Todas as 3 crianças estavam relacionadas a casos de desaparecimento da região e, de acordo com os oficiais, o quarto em que estavam parecia que elas estavam presas lá 24 horas por dia, por meses, no mínimo. O homem estava morando em nossa cidade sem que ninguém soubesse disso, e isso mudou completamente minha percepção sobre a segurança na minha pequena cidade.